Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, vamos ouvir então a pregação da palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura do domingo, 13 de nosso catecismo. Nós temos duas perguntas no domingo 13 de nosso catecismo, são perguntas muito importantes para a nossa reflexão. A pergunta 33 diz bem assim: por que ele é chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos? Resposta: porque somente Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus. Nós, porém, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Cristo. É interessante esse aspecto primeiro aqui, da pergunta 33 e resposta, que nos ensina exatamente sobre o relacionamento de Cristo, com o Pai, Ele é o eterno Filho de Deus. Mas a pergunta 34, ela já mostra, na verdade, o relacionamento de Cristo com a igreja, com os seus servos, Então, pergunta 34 diz bem assim: por que você o chama de nosso Senhor? Por que chamamos Cristo de nosso Senhor? A resposta: porque Ele nos comprou e nos resgatou, corpo e alma, de todos os nossos pecados. Não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão, Essa é a ênfase da pregação dessa manhã, dessa reflexão. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 20. O versículo 20. É necessário, estarei citando muitos mais textos no decorrer da pregação, mas esse aqui é realmente suficiente para a nossa reflexão. 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 20. Tem todo um contexto aqui que eu recomendo aos irmãos que leiam, porque é importante. Inclusive, eu estarei citando esse contexto no decorrer da pregação, para compreendermos no contexto em que esse versículo é dito aqui, essa frase é afirmada, para a nossa reflexão. Versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 6 diz bem assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a afirmação de que fomos comprados não é uma afirmação simplesmente do nosso catecismo, é uma afirmação bíblica, e isso é importante para nós. Queridos irmãos, no Senhor Jesus Cristo, amada congregação do Senhor, povo que Deus escolheu na eternidade e amou em Jesus Cristo, qual é o significado para nós de chamarmos a Jesus Cristo de nosso Senhor? Em nossa cultura ocidental, bem cristianizada, é muito comum que a maioria das pessoas refiram-se a Jesus Cristo como sendo o nosso Senhor. Isso é muito comum, Qualquer pessoa, a maioria do povo brasileiro vai se referir a Jesus Cristo como nosso Senhor, Com exceção daqueles que são declaradamente ateus e que gostam de zombar da religião em si. Mas, no geral, as pessoas estão acostumadas a chamar Jesus Cristo de nosso Senhor. Mas qual é o peso disso? O que chamar Jesus Cristo de nosso Senhor significa? Qual é o peso disso? Quais são as implicações dessa verdade? Ou se é verdade realmente na vida de cada pessoa? É importante compreender isso, porque nós não podemos nos apegar a um cristianismo que é meramente cultural. É claro que há uma influência na cultura que é boa, em termos morais, vamos dizer assim, mas o cristianismo verdadeiro, aquele que é a religião da fé bíblica, ele não pode estar centrado, limitado a questões culturais. A cultura, ela não é sincera muitas vezes. É apenas a repetição, na verdade, e expressão da cosmovisão daqueles indivíduos. Não podemos, então, colocar a confiança em que a cultura, o conceito de cultura que nós temos, a cosmovisão cultural que nós temos é suficiente. Então, muitas vezes, chamar Jesus Cristo de nosso Senhor não reflete uma fé verdadeira. Isso é muito importante para nós. Nós iremos aprender, então, na pregação dessa manhã, em reflexão ao dia do Senhor 13, exatamente sobre o significado de Jesus Cristo ser o nosso Senhor. A pergunta que eu faço para você de reflexão na introdução do sermão é justamente essa: Jesus Cristo é o teu Senhor verdadeiramente? Jesus Cristo, ele pode ser chamado e honrado como Senhor por você? É importante que você venha refletir nisso. Qual é o peso do senhorio de Cristo em sua vida? E é justamente disso que iremos falar. O tema do sermão dessa manhã é justamente esse: reconhecendo o senhorio de Cristo. Vamos pensar então sobre essa verdade.
A primeira questão importante para aprendermos é a declaração bíblica, não é, de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Fomos comprados, não é? Essa é uma declaração bíblica, fomos comprados. Mas o que isso significa então, irmãos? Por acaso somos um mero produto para que o texto bíblico diga que fomos comprados? Culturalmente nós temos uma certa dificuldade com o conceito de senhor, não é? Ou de pensar nessa ideia de compra, porque isso nos remete imediatamente à ideia de escravidão, o que não é errado. O problema é que a escravidão em nossa cultura, a escravidão que é ensinada, não é, nas escolas brasileiras, tem um conceito completamente longe daquilo que a Escritura ensina. E, portanto, é algo ofensivo e que realmente humilha, nesse sentido, o ser humano. Trata o ser humano como um mero objeto, como algo sem valor nesse sentido, não é? Ou como valor atribuído pelas próprias pessoas. No entanto, é importante pensarmos sobre o que isso significa para nós, não é? Fomos comprados. Nós temos que aprender a vencer um pouco da nossa cultura, porque brasileiros, eles não vão assim, lidar muito bem com a ideia de escravidão ou com essa ideia de senhor, tendo em vista que estamos num mundo bem influenciado pelas revoluções políticas, não é, sociais e filosóficas, e tudo isso realmente acaba deturpando ainda mais esse entendimento do que é senhor, não é, e do que é servo na mente das pessoas. E isso realmente traz um problema muito grande. A revolução, então, é a causa dessa dificuldade. Não é? Toda essa ideia de revolução traz essa dificuldade e deturpa a realidade, fazendo com que as pessoas odeiem. E eu queria dizer que quando eu falo de revolução, eu não estou me referindo ao marxismo, não é? Porque algumas pessoas vão, de maneira objetiva, imediata, associar a revolução ao marxismo, não é? Eu não me refiro ao marxismo, mas à nossa própria natureza caída. Pois ninguém precisa de marxismo para ser revolucionário. Algumas pessoas querem colocar Marx, nesse sentido, como um mero bode expiatório. Por que eu estou dizendo isso? Não é porque eu, como cristão, vou concordar com Marx. É obviamente que não é? Estou completamente longe e combato as ideias dele. Não posso aceitar isso como cristão. Porém, Marx não é o culpado da revolução. Não é? Não é ele, nesse sentido, o criador da ideia de revolução. A humanidade, nesse sentido, nunca precisou de Karl Marx para a revolução. Nunca. Pois desde o início a humanidade está em revolução contra Deus. A revolução, então, é algo da nossa própria natureza. O ser humano é um ser desobediente por natureza. Veja, nós tínhamos tudo, não é? Mas no início Adão e Eva fizeram revolução contra Deus, não é? Essa é a grande realidade. E é justamente por causa do conceito de pecado, da nossa natureza caída, que nós temos dificuldade com a ideia de sermos comprados ou de termos senhores sobre a nossa vida. Esse é o problema, não é? Por causa de nossa natureza má e corrompida, natureza caída e rebelde. E por mais que seja ofensivo a muitas pessoas que são frequentadoras de igrejas, irmãos, é a verdade. Nós lemos na palavra de Deus a expressão, e não somente essa, toda a Escritura nos ensina isso, que nós fomos comprados. Deus se revela a nós, desde o passado, desde a nação de Israel, como o Senhor. Ele se revela como o Senhor, não como um igual. Não existe igualitarismo na economia divina. Não, ele não se revela como igual, ele se revela como Senhor. É o que ele é, Senhor. Então, esse conceito de que temos um Senhor, o conceito de que fomos comprados, libertados, resgatados, é bíblico. Não é uma invenção, não é burguesa, vamos dizer assim, uma invenção que é opressora, não é? Como muitos acabam entendendo. Mas essa afirmação bíblica, então, o que significa para nós? Primeiro, irmãos, significa que não tínhamos direito sobre nossa própria vida. Quando nós ouvimos da palavra de Deus que nós somos comprados, isso significa que nós não tínhamos direito sobre a nossa própria vida. Porque, por natureza, somos escravos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E isso é importante para nós. Por quê? Porque a política, a filosofia, qualquer coisa que o ser humano invente não é capaz de libertar o ser humano de verdade. Algumas pessoas acham que vão ser libertas por conhecimento, não é?
Em muito da filosofia que se aprende, as pessoas acham que quanto mais o ser humano tem sabedoria, não é, mais ele se aproxima da perfeição, e alguns acabam entendendo que de fato é possível alcançar a perfeição com, não é, sabedoria. Isso é, na verdade, uma ilusão das pessoas. Em nossa natureza, nós somos escravos. Nós nascemos assim. Nós não nascemos livres, não é? Adão e Eva foram criados livres, mas eles escolheram a escravidão. Morrer como punição pela desobediência, irmãos, significava também perder a liberdade, pois Adão e Eva se tornaram pecadores e nós herdamos tal pecado. Ou seja, Adão e Eva foram criados livres, mas por seu pecado, a morte que eles receberam, prometida por Deus como ameaça pela desobediência, foi, nesse sentido também, perder a liberdade. A liberdade que eles tinham. Eles tinham uma natureza que era limpa, que era santa, capaz de obedecer a Deus, de honrar a Deus. Mas eles perderam isso, tornando-se pecadores. É o que nós aprendemos na palavra do Senhor. Romanos 3, verso 23 nos ensina: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Algo foi perdido. Nós somos destituídos dessa glória inicial da criação. Nós perdemos algo, não é? E foi justamente a graça de podermos refletir corretamente a imagem de Deus. Perdemos a liberdade, não é? Perdemos a liberdade. Nós ainda aprendemos em Romanos capítulo 7, verso 14, Paulo afirma isso: sabemos que a lei é espiritual. A lei que nós lemos aqui, ela é espiritual. Mas o que ele diz diante da lei do Senhor? Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo. Um homem que é santo nesse sentido, porque era um separado pelo Senhor, membro do corpo de Cristo, como nós o somos, mas que para muitos hoje é tido como alguém que alcançou um tipo de padrão espiritual que está acima de todos nós, não é? E que acabam elevando um conceito de santidade nele que não é real, porque ele mesmo está dizendo isso. Ele está dizendo: a lei é espiritual, eu não sou, não é? Pois fui vendido como escravo ao pecado. A segunda coisa, não é, que significa para nós, a segunda verdade que nós temos que aprender sobre o significado de sermos comprados, de termos um Senhor, é que a liberdade humana é uma ilusão. Hoje, não é, depois do pecado, como herdeiros do pecado, a liberdade para nós é uma ilusão. As pessoas debatem sobre isso, querem realmente reivindicar tal liberdade, mas a verdade é que ninguém aqui é livre de fato. E por quê? Porque escravos não se libertam, não é? O conceito de escravidão que a Bíblia dá debaixo do pecado para a raça humana, em si, já contradiz o conceito humano de liberdade. Na verdade, a autoafirmação da liberdade humana é em si, irmãos, uma rebelião contra Deus. Porque o Senhor está dizendo a verdade. O Senhor está dizendo: olha, eu criei vocês e eu estou dizendo a vocês que vocês caíram e, portanto, vocês são escravos do pecado. Quando o ser humano reivindica a liberdade absoluta nesse sentido, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, não é? Eu tenho liberdade para agir de maneira absoluta, ninguém pode me impedir, eu tenho liberdade. Tal pessoa está indo contra as Escrituras Sagradas. Em si, isso é um ato de rebeldia contra Deus, não é? E quer saber a prova disso? A prova de que nós somos assim? De tudo o que se pode observar como marca dessa escravidão, afirmada pela Escritura, pensemos na morte. Alguém entre nós consegue se livrar da morte? Veja, a morte é o preço. A morte é a consequência da desobediência. E é uma marca clara do pecado. É uma marca, não é, clara dessa escravidão debaixo do pecado. Alguém consegue se livrar da morte? A Escritura diz que todos pecaram e, portanto, perderam, não é? Portanto, foram destituídos da glória de Deus, perderam algo. Inclusive, a grande maravilha de poder tomar do fruto da árvore da vida e viver eternamente. A raça humana perdeu isso, não é? E isso é uma prova de que a raça humana é escrava do pecado. É possível se livrar da morte? Não. A morte é a grande evidência que somos escravos, doentes.
Essa é a grande verdade acerca de quem nós somos. Lembrem do texto, não é, que nós lemos de Êxodo aqui. O texto da lei do Senhor. Como eu citei que o texto, a lei de Deus, é uma lei de liberdade. E lembre-se do que o Senhor diz ao seu povo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, o povo não se libertou. O povo jamais tomou a atitude de se libertar. Passaram 400 e poucos anos debaixo do governo, do domínio de Faraó no Egito, e jamais puderam formar uma revolução nesse sentido para ir contra Faraó. Eles não tinham esse poder. O povo não se libertou. O povo não se libertou. Escravos não se libertam. Não é? Os escravos não se libertam. Mas como lemos no capítulo 2, não é? O povo, do capítulo 2 de Êxodo, por exemplo, o povo clamou por libertação, chorou por causa do sofrimento e da humilhação. E Deus ouviu o choro, ouviu os lamentos, o clamor do povo. Eles não se deram liberdade, irmãos. Não podiam fugir do Egito. Não conseguiam se libertar do governo de Faraó. E assim é a raça humana, não é? O ser humano não consegue fugir de si mesmo, fugir do diabo, fugir da morte. Essa é a escravidão. Terceira coisa que precisamos aprender sobre isso, que é por conta da escravidão e jamais poderíamos, por natureza, servir a Deus. O povo estava no Egito, escravo, não é, no Egito, escravos de Faraó. Eles não tinham liberdade para servir a Deus. Eles não podiam adorar a Deus. As únicas divindades, não é, ou seja, os ídolos a serem adorados e servidos eram os ídolos egípcios. O povo estava debaixo, não é, do governo de Faraó para servir a mentira, a idolatria. Eles não podiam adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Não é? O ser humano natural, então, ele não pode servir a Deus. É o que nós aprendemos quando aprendemos sobre Israel no Egito, escravo, o povo de Deus ali escravo. Eles não podiam servir a Deus, não podiam. E o ser humano natural, isso é uma expressão para toda a raça humana, o ser humano comum, natural, o não regenerado, ele não pode servir a Deus, pois ele é escravo, não é? Ele é escravo. É o que nós aprendemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Paulo ensina também: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A situação do homem natural é essa: ele não pode compreender as coisas do Espírito. Tudo o que é dito acerca da palavra de Deus, da verdade do Evangelho, das promessas do Evangelho, para o homem natural é uma mera loucura. Não é verdade em seu coração. Não é? Aprendemos também em Romanos 3, verso 11 e 12, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa é a situação da humanidade, não é? A situação onde o ser humano não é capaz de se libertar, não é capaz de servir a Deus, de buscar a Deus, como nós aprendemos aqui, nem sequer de compreender a Deus. Quando nós vemos uma nação cristianizada, imaginamos, todos são cristãos de fato, todos têm fé em Deus. É uma mera ilusão. Isso é uma ilusão terrível, não é? É uma religião tradicional, só isso. É uma afirmação tradicional, só. Não tem verdade nisso. E nós percebemos que não tem verdade por quê? Porque Deus deu uma lei de liberdade para as pessoas, não é? Uma lei que separa o seu povo do mundo. Se as pessoas, no geral, dizem crer em Jesus Cristo, chamam de Senhor, mas não vivem de acordo com os seus mandamentos, essas pessoas estão demonstrando com a sua própria vida que elas não creem no Senhor e que não pertencem a Ele, que não foram libertas de verdade, que continuam escravas do pecado. Esta é a razão, irmãos. O ser humano precisa, então, diante de uma situação como essa, onde ele não pode fugir, ele precisa ser liberto. Não é? A linguagem que estamos observando aqui do texto de 1 Coríntios precisa ser comprado. Essa é a questão. O ser humano precisa, então, de um salvador, de um libertador, um Senhor bondoso que o compre e que esteja disposto a pagar o preço alto por isso.
Essa é a nossa necessidade real. Não é? É o que Jesus diz, por exemplo, em João 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Ele fala bem assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É o que o próprio Senhor está dizendo aqui. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Ele está dizendo que pecar é evidência da escravidão. Pecar é evidência, é prova concreta de que alguém é escravo. De que nós temos a natureza assim. De que nós nascemos assim. Se chamamos então a Jesus Cristo de Senhor, de nosso Senhor, é porque então fomos comprados por Ele. Fomos comprados. Pensemos então no preço dessa compra, não é? Então, a primeira parte aprendemos em que nós somos, por natureza, escravos. Por natureza, não temos condições de nos libertar, não é? Que temos que ser libertos por alguém, comprados por alguém, salvos por alguém. Na linguagem do texto bíblico e do tema da pregação, vamos pensar sobre agora o que significa, na verdade, qual foi o preço dessa compra. O preço, irmãos, dessa compra não se refere ao valor que temos, isso é muito importante. Não se refere ao que nós valemos por natureza. O que nós somos, uma peça quebrada. Como escravos à venda, não estamos espiritualmente limpos, bem vestidos e agradáveis à vista. Não éramos escravos lindos e valiosos, como eleitos, destacados entre os demais. De tal forma que o Senhor irresistivelmente fosse nos querer. Pelo contrário, éramos sujos, feios e sem grande valor. O preço da compra não está relacionado ao nosso valor. Algumas pessoas querem romantizar as coisas, afirmando que somos o cúmulo da preciosidade para Deus. Eles acham que Deus viu o nosso valor, viu o nosso potencial, viu que seria um desperdício não nos comprar e que Ele estaria perdendo algo de muito valioso se não nos tomasse para si. Mas reparem nessa afirmação do Senhor. Para esses que pensam, que entendem que nós temos um valor gigantesco e por conta disso Deus, irresistivelmente, Ele veio até nós e eu tenho que comprar esse povo. Eu tenho que comprar essas pessoas porque elas valem muito, elas são incríveis, são maravilhosas. Não é? Nós somos preciosos demais, nós somos demais. Então Deus realmente nos quer, porque Ele reconhece que nós somos uma peça caríssima, de muito valor. Não é isso que a Escritura ensina. É o contrário. Ouçam o que a palavra do Senhor diz. Deuteronômio, capítulo 7. Depois que o Senhor repetiu a lei ao povo, não é? Nós lemos Deuteronômio, capítulo 7, verso 1 até o verso 4. Diz bem assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás as suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Continuando. Veja, a situação é essa. O Senhor acabou de dar a lei para o povo, não é? Repetir a lei para o povo, preparar o povo para entrar na terra prometida finalmente. E o Senhor está dizendo, olha, eu vou abençoar vocês. E quando eu colocar todas as nações numerosas, nações grandes, poderosas diante de vocês, para que vocês venham ferir essas nações, vocês não devem se misturar com eles, não devem fazer aliança e nem tampouco se vangloriar por causa disso. E aí o Senhor diz no versículo 7, o Senhor
não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Não foi por causa disso. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Por que o Senhor então escolheu o povo e salvou o povo? Mas porque o Senhor vos ama. Olha o que o Senhor está dizendo. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ou seja, o que o Senhor está dizendo ao povo de Israel, à sua amada igreja, é justamente isso. Eu não escolhi vocês. Eu não resgatei vocês da escravidão do Egito porque vocês eram melhores do que os outros. Eu não salvei vocês, não é? Porque vocês eram bons, eram melhores. Porque vocês eram mais numerosos, mais organizados, era um povo forte. Totalmente. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente. Não foi por causa disso, mas porque eu amei vocês. Eu amei vocês e eu prometi aos vossos pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que eu amaria vocês, que eu libertaria vocês. Essa é a razão. E essas palavras, irmãos, ditas ao povo de Israel naquele período, se aplicam a nós. O preço que Cristo pagou não se refere ao que nós valemos. Não foi equivalente à nossa qualidade. Não foi porque éramos melhores do que outros. Porque somos bons, não é? Sabe quando nós vamos comprar algo e percebemos que aquela peça, não é? Aquilo que nós intentamos comprar não vale o preço que estão cobrando? Todo mundo tem essa experiência de perceber que o que está sendo comprado em tal produto não é o valor. Porque você olha e você sabe que aquilo tem valor, mas quando é um valor alto, você percebe que aquilo não é justo e que, na verdade, estão cobrando demais, porque aquilo não vale. Nós sabemos o que é essa sensação. Por isso que há pessoas que têm um pouco de coragem, né? E pechincham. Não é? E sabendo o preço que aquilo realmente vale, começa a pechinchar. Não, faça mais barato. Não é? Porque não vale esse preço. E vai tentando reduzir, e algumas pessoas acabam cedendo e vendendo porque, no fim, elas sabem que não vale o que estão cobrando. Pois é, irmãos. Nós sabemos quando tal produto não vale o que está sendo cobrado. Assim, precisamos saber que nós não valemos o que Cristo fez por nós. Nós temos que ter consciência disso. Você acha que o preço pago de Deus enviar seu Filho amado, seu único Filho, para ser humilhado e morrer por nós, foi porque valemos isso? A resposta clara que nós encontramos na Escritura é não. Ele pagou um preço altíssimo, não porque nós valemos alguma coisa nesse sentido, mas porque ele escolheu passar por aquilo que é próprio de escravos, ou seja, a própria morte. Ele escolheu a humilhação, pagando esse preço. Não foi ele quem comeu o fruto proibido. Nem tampouco herdou, como nós, o pecado de Adão. Ele é santo, o eterno Filho de Deus. O que ele fez, na verdade, o que ele fez não tem a ver com o nosso valor, mas ao amor que deliberadamente ele teve por nós. Ele escolheu, em sua livre graça, nos amar. Essa é a verdade. É o que o Senhor diz a Israel. Não é porque vocês são melhores. É porque eu amo vocês. É porque eu prometi aos pais de vocês, a Abraão, que eu iria salvá-los. E é por isso que eu estou salvando vocês. O valor não é nosso, é dele. Quanto custou, então, para a nossa libertação? Custou a morte do Filho de Deus. Porque ele quis pagar tal preço. Porque nos amou, pois prometeu a Abraão que iria nos amar, iria nos salvar. Este é o amor de Deus. Não somos, então, tão importantes
como os coachings espirituais dizem por aí, estão dizendo para as pessoas, mentindo. E na verdade mentem para pessoas que na verdade são idólatras, não é? Que amam serem vangloriadas. O valor não está em nós. Essa é a grande realidade. A glória não está em nós. Somos apenas vasos de barro e essa é a grande verdade. O tesouro é o que está em nós. O valor que Deus pagou, mesmo sem merecermos, mesmo sem valermos. Essa é a grande realidade. O valor está em Deus, está em Cristo. Pensemos então no preço que foi pago. O preço para o nosso resgate. O preço da compra para o nosso resgate foi o preço da humilhação. Do Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, não é? De ser tratado não como o Senhor que Ele é, não como o Rei soberano que Ele é, como o Criador do universo, mas como um humilde servo, sendo questionado e zombado por suas próprias criaturas. Esse foi o preço. O Deus que dá razão a tudo que existe, que na verdade sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que como nós aprendemos em Colossenses, como nós aprendemos no Evangelho de João, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse Deus Todo-Poderoso se encarnou e aqui se submeteu à humilhação, a ser zombado pelas suas próprias criaturas. Esse foi o preço. O preço, irmãos, foi ser condenado como culpado, sendo inocente. Foi receber a maldição pela desobediência que é nossa. Nós desobedecemos. Nós então plantamos morte para nós mesmos. E quem colheu foi Jesus Cristo. Ele assumiu a nossa morte. Ele assumiu a maldição, a condenação que estava sobre nós. Esse foi o preço que ele pagou. O preço, irmãos, foi o eterno Filho de Deus assumir a mortalidade e de fato morrer. Isso realmente é algo escandaloso. Se você vai entender bem o que significa, Deus é eterno. Ele não morre. Ele é eterno. Mas veja, quando Deus assumiu a nossa natureza, quando ele se encarnou, ele assumiu com isso, nesse sentido, as nossas fraquezas, não o pecado, porque ele é santo, sempre foi, jamais se alterou assim, mas ele assumiu as nossas fraquezas ao ponto de morrer por nós. Ou seja, Deus não morre, mas em Cristo, Deus morreu. Lá na cruz, o ungido do Senhor, o Deus homem, provou a morte por nós. Veja o nível da humilhação. Veja o preço altíssimo que foi pago. Porque nós merecemos? Porque nós valemos isso? De forma alguma. O preço pago, o único valor quem dá é Ele. Porque nós não somos valiosos assim. Ele mesmo quem assumiu isso e pagou o preço que nós não valíamos. Ninguém nesse mundo nos dá nada. Ninguém nesse mundo dá nada por nós, não. Entende? Nós somos tão fissurados em humilhar a figura humana que analisem, por exemplo, as ficções científicas apocalípticas ou essa relação, por exemplo, dos seres humanos com extraterrestres. Todo filme, toda obra que é feita para o cinema, que mostra, não é, que existem seres em outros planetas, não é? Eles sempre retratam esses seres como sendo superiores e mais inteligentes do que nós. Nós somos tratados nos filmes como verdadeiros ratos. Como seres sem proteção e sem inteligência. Tudo que se faz lá fora é superior a nós. Ou seja, o próprio ser humano não se dá valor. Se humilha nesse sentido. Que, na verdade, não porque ele quer se humilhar, mas porque ele quer combater a verdade de que ele é a imagem e semelhança de Deus. Nós, nesse sentido, não nos damos valor. E a realidade é o seguinte: como pecadores, caídos, somos uma peça completamente quebrada, e eu digo a vocês, irrecuperável. Mas Deus, por sua misericórdia, assumindo esse preço, paga o preço. Preço alto, enviando o seu Filho, o seu amado Filho,
para morrer no lugar de pecadores, pagando um preço para resgatar pessoas que não merecem, escravos rebeldes. Nós nunca, irmãos, jamais nós serviríamos a Deus, jamais nós nos dobraríamos diante dele em louvor se ele não tivesse nos libertado. A nossa preferência natural seria sempre seguir o nosso próprio coração. Ele pagou um preço para nos libertar de nós mesmos. Pensemos então, já concluindo o sermão dessa manhã, nas consequências dessa compra para nós. Aprendemos que nós fomos comprados, porque nós não temos liberdade em nós mesmos, porque éramos escravos. Aprendemos sobre o preço dessa compra, que foi altíssimo. E agora vamos pensar nas consequências dessa compra para a nossa vida. Quais as implicações disso para nós? Nós aprendemos em Gálatas capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a manter-vos debaixo do jugo da escravidão. É o Senhor dizendo ao povo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tem outros deuses diante de mim. Não façam para vocês imagem de escultura. Não tomem o meu nome em vão. Guardem o dia que eu separei. Honrem as autoridades, honrem seus pais. Não matem, não adulterem, não roubem, não mintam. Não desejam o que não é de vocês. Não vivam como escravos, porque eu libertei vocês. É o que Paulo está dizendo aqui. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a manter-vos debaixo do jugo da servidão. Essa é a lei de liberdade. São as consequências da liberdade. Ser liberto pelo Senhor. Ser comprado a alto preço. Tem como consequência que agora nós pertencemos a Ele. Estávamos escravos do diabo, do pecado, mas Ele nos comprou, e agora que Ele nos comprou, Ele é o nosso Senhor. Pertencemos a Ele. E esse Senhor que nos comprou está dizendo a nós: não torneis a manter-vos debaixo do jugo da servidão. Vocês não são mais escravos. Vivam como livres. Em João 8, verso 34, o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eu libertei vocês disso. Em Romanos 8, verso 15, nós lemos: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez. Veja, por que Paulo fala isso? Outra vez, porque essa era a nossa realidade. Era a realidade do povo de Israel quando estava debaixo do governo de Faraó, mas uma vez que eles foram libertos, receberam a lei de liberdade. Paulo está dizendo aqui algo que é comparado com eles, é aplicado a eles, mas também a nós, que somos igreja de Cristo hoje, não é? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o povo do porquê que eles devem guardar um dia de liberdade para o Senhor, um dia de sábado, ou seja, um descanso sagrado, que nós guardamos no domingo, no dia do Senhor. Por que obedecer o quarto mandamento nesse sentido? O Senhor diz: por que vocês vão guardar um dia para mim? Um dia de liberdade? Porque te lembrarás, vocês vão se lembrar, que vocês eram servos, escravos na terra do Egito. E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Por que é que nós guardamos o dia do Senhor? Por que nós obedecemos os mandamentos? Porque nós fomos comprados, libertos pelo Senhor. Ele é o Senhor. Ainda lemos em Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Veja, a libertação que alguns pensam, não é? Alguns gritam, alguns frequentadores de igreja gritam: eu sou livre.
Cristo me libertou e essas pessoas vivem uma vida leviana, uma vida de infidelidade cristã, onde elas não são fiéis na igreja, onde elas não são fiéis na vida cristã, são pessoas que estão cabalmente longe da vontade de Deus. Elas não se submetem, elas não têm Cristo como Senhor. Porque veja, olha o que o texto nos diz, Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, nós somos livres, nesse sentido, do domínio do pecado, do senhorio do diabo, vamos dizer assim. Nós somos livres, comprados, fomos libertos disso. Para quê? Para sermos levianos, revolucionários, para sermos anarquistas, vamos dizer assim, espirituais, vamos dizer. Não. Nós somos libertos daquele cativeiro onde estávamos, que era um cativeiro de humilhação que nos mantinha debaixo do pecado, para sermos feitos servos de Deus. Ou seja, o Senhor nos comprou para que nós viéssemos servir a Ele. Ele fala, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu vou ler mais uma vez. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essas são as consequências da libertação. O que é que nós lemos em nosso catecismo? Por que é que você chama Jesus Cristo de nosso Senhor? A resposta, porque Ele nos comprou e nos resgatou, corpo e alma. Ou seja, quando Ele nos libertou, Ele não libertou uma parte de nós, não. Não foi uma parte, foi a nossa vida como um todo. Nossa vida completa, corpo e alma, de todos os nossos pecados, não com ouro, nem prata, mas com o seu sangue precioso, e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. As consequências de, pela fé, chamar Cristo de Senhor são justamente essas. Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. E Ele é nosso Senhor porque Ele nos comprou. Ele nos comprou. E então eu pergunto mais uma vez aos irmãos, pensando em que 1 Coríntios capítulo 6, o contexto aqui é um contexto de exortação. Onde Paulo olha para a igreja e vai dizer justamente isso. A partir do versículo 17, 18, aliás, ele fala, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que, veja, não sois de vós mesmos? Não sois de vós mesmos. Versículo 20, porque fostes comprado por preço. Quais são as consequências dessa compra? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos comprados para um propósito glorioso, irmãos. Eu sei que o texto de Paulo é um texto que exorta a igreja a fugir da impureza, a lutar contra o pecado, a se portar como alguém que de fato pertence ao Senhor. Se nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor, onde está o senhorio dele em nossa vida? Se nós dizemos que Cristo é o nosso Senhor, esse senhorio tem que ser refletido por meio da nossa obediência a Ele. Por meio do nosso temor, do se esforçar, não é, na vida cristã para honrar esse Senhor. O senhorio de Cristo pode ser visto na vida de seus discípulos, quando estes vivem para a glória dele. Mas quando pessoas frequentadoras de igreja vivem uma vida diferente da que Cristo ordenou a seus discípulos, eles estão negando com isso o senhorio de Cristo. A única maneira de reconhecermos o senhorio de Cristo na nossa vida é o obedecendo. É a única maneira. E sabe o que é maravilhoso? E mesmo com uma palavra de exortação como estamos recebendo agora, ainda assim sermos consolados na graça do Senhor. Quando estávamos debaixo do pecado, não havia misericórdia, irmãos. Quando estávamos escravos do pecado, do diabo, não havia misericórdia. Tudo o que ele queria que fizéssemos, nós fazíamos. Pecávamos e pecávamos e pecávamos,
vivíamos em rebelião, em revolução. E o diabo sempre foi impiedoso em, quando as pessoas atendem ao seu próprio coração e pecam, elas vão ficar ali, vão sofrer as consequências. E serão humilhadas por causa disso. Mas o Senhor que nos comprou com o seu próprio sangue, Ele nos ordena, obedeça aos meus mandamentos. Mas nós somos tão fracos, que muitas vezes nós não suportamos. Muitas vezes nosso coraçãozinho vai e deseja aquele tipo de vida que tínhamos de escravidão. E nós caímos. Por incredulidade, por ingratidão. E esse Senhor misericordioso, que nos comprou com o seu próprio sangue, não nos destrói. Antes, sara as nossas feridas. E quando pecamos, Ele se revela a nós como um advogado. E se mostra misericordioso. Ele é Senhor, nos comprou, nós somos sua possessão. E quando falhamos, Ele não nos destrói e nem nos expulsa, mas nos perdoa, intercede por nós, ora constantemente por sua igreja, a ponto de cairmos, mas não permanecermos prostrados, por causa de seu cuidado por nós. Enxerguem a graça do Senhor e o seu amor em seu cuidado. O mundo hoje se ilude pensando, cristãos fiéis, cristãos que se esforçam, cristãos que procuram viver imitando a Jesus Cristo, não passam de escravinhos, não têm liberdade da pena, porque na verdade todos eles são escravos. Todos eles têm um Senhor. A pergunta é, qual Senhor? Nós temos um Senhor que é Cristo. E esse Senhor, ao invés de nos humilhar e denegrir a imagem de Deus em nós, como o diabo gosta de fazer, de humilhar a imagem de Deus em nós, Cristo procura restaurar a imagem de Deus em nós. Esse é o nosso Senhor. Como não amar um Senhor assim? Nós podemos e devemos, de todo o nosso coração, irmãos, honrar o senhorio de Cristo em nossa vida. E ainda ao final de tudo isso, ao reconhecer que nós somos comprados por Ele, reconhecer como é bom pertencermos a Cristo. Como é bom pertencer a Ele, porque temos dele a palavra de que nós não pereceremos. De que o que Ele tem reservado para os seus discípulos, que Ele comprou e chamou de amigos, e que por meio dele nos transformou em filhos de Deus. A palavra que nós temos desse Senhor, do nosso grande Rei, é que um dia, nós que éramos meros escravos do pecado, reinaremos com Ele na eternidade. É isso que o Senhor fez por nós. Venhamos reconhecer então, irmãos, o senhorio de Cristo em nossa vida. Nos esforcemos para honrar, porque Ele é digno. Por quem Ele é, por tudo que Ele fez. Ele é digno de ser honrado, de ser exaltado como nosso Senhor. Se esforce em sua vida cristã e pense nele em primeiro lugar. Quando você estiver diante dos ataques terríveis do diabo, quando a sua carne estiver mostrando as suas fraquezas, e você for tentado a fazer a tua vontade e não a do Senhor, lembre, o Senhor te comprou, o Senhor te libertou e te ama. Você pertence a Ele. Não encare mais a lei, os mandamentos do Senhor, como uma lei que te aprisiona, mas como uma lei que demonstra que você é livre nele. Que você pertence a Ele. Que a verdadeira liberdade não é viver sem pertencer a ninguém,
A verdadeira liberdade é pertencer a quem é bom. A verdadeira liberdade é pertencer a Deus. É poder adorar ao Senhor. Tudo que está fora disso é mentira, é enganação, é condenação. Ame ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno. E então fale de todo o seu coração que Ele é o seu Senhor, honrando esse senhorio. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém.